Hello, Bonita! Está no ar mais um episódio do Nutrir Podcast, o podcast que vai te nutrir de conhecimento para transformar a sua saúde. Bora, porque hoje o tema é um tema que eu sei que você quer saber, eu sei que é um assunto importante para nós mulheres 40 a mais, mas antes de eu trazer nosso conteúdo, deixa eu contar para você que esse é o último episódio da primeira temporada do Nutrir Podcast. Pois é, estamos encerrando a primeira temporada com um coração bem feliz, de verdade, porque afinal, lá no comecinho de 2024, eu nunca imaginaria terminar o ano com um podcast no ar. Então, todo esse processo de construção do Nutri Podcast, ele começou após um processo ali de mentoria e de coach com a Luciane Novaes, que eu tenho a honra de dizer que, além de minha mentora, de minha coach, ela é minha amiga. E ali eu descobri uma força, né? Algo que eu faço naturalmente e que eu faço bem, que é a comunicação. Mas, além da comunicação, eu tenho uma outra força que é transformar assuntos complexos, assuntos difíceis, assuntos realmente que né, o público, em geral, tem uma certa dificuldade em entender, mas que eu consigo transmitir todo esse conhecimento de forma simples, de forma leve, de forma descontraída. E daí começou a surgir a ideia de criar, né, um podcast, que seria uma forma de transmitir esse conhecimento de forma simples, leve, descontraída, até mesmo divertida para o público em geral. Então, é muito bom encerrar a primeira temporada no Nutri Podcast sabendo que teve toda uma linha de aprendizagem, né? Teve toda uma trajetória ali de aprendizagem, desde como criar um podcast, quais possibilidades de um podcast, e uma delas que me agradou bastante é ter temporadas de início, meio e fim. Então, chegar ao fim da primeira temporada é realmente muito bom, né? Porque foram realmente muitos aprendizados e muitos feedbacks bacanas. É claro que eu não tenho uma super audiência ainda, né? Mas é bom, né, ouvir de vocês, ler os comentários de algumas pessoas falando, nossa, Fernanda, tá sendo ótima, eu tô adorando, né, a sua forma de explicar, enfim. Então, quero já agradecer antecipadamente a você que curte o Nutri Podcast, que vem aqui, assiste os episódios, né, ouve os episódios, melhor dizendo, que também é outra coisa que eu aprendi, que para mim é muito melhor e faz muito sentido como consumidora de podcast, né, ouvir e não necessariamente ver. Então, por isso que o podcast não tem imagem, né? O Nutri Podcast realmente é um podcast direcionado para o som, para que você ouça estando fazendo o que você estiver fazendo, sabe? Desde lavar uma louça até ir para academia, até, enfim, tá sentada no sofá ouvindo. Beleza? Sem necessariamente estar ali me vendo ou parando, né, para realmente assistir. Eu quero que vocês ouçam, aprendam e, né, venham comigo nessa jornada de conhecimento para transformar a saúde. Então, bora lá, bora falar sobre emagrecimento em mulheres 40 mais. Eu sei que esse é um tema muito importante, é um tema, né, uma dúvida, porque afinal existe essa dificuldade, né, que muitas mulheres enfrentam ao tentar emagrecer nessa fase da vida. Definitivamente, eu preciso reconhecer que é um desafio não só perder peso nessa faixa etária, mas também manter o peso, né? Seja manter o peso perdido, seja manter o peso, né, em que você tá, ou o peso que você sempre esteve ao longo da vida. Enfim, existe essa dificuldade e é importante reconhecer. Porque muitas vezes a gente comenta sobre isso com outras pessoas e as pessoas falam, ah, imagina, é fácil. Não, mas peraí, quantos anos tem essa pessoa? Qual é a genética dessa pessoa? Como é que é a vida dessa pessoa? Né? Porque é muito fácil a pessoa falar sem ter o mesmo bastidor que você, né? Então eu sempre gosto de reforçar isso, que nem todo mundo tem a vida que você tem e nem todo mundo passa pelas dificuldades que você passa. Então a gente precisa reconhecer como é que é a nossa vida, como é que as coisas acontecem para a gente.
Tudo bem? E claro, aqui nesse episódio eu quero que você entenda os fatores que tornam o seu emagrecimento mais complexo após os 40 anos e como você pode, digamos, driblar essa dificuldade, quais abordagens, né, podem te ajudar, quais estratégias podem te ajudar. Né? E você sabe que eu tenho uma abordagem integrativa de entender que o corpo humano ele está todo integrado. Então, é claro que isso é algo muito importante no emagrecimento em mulheres 40 a mais. Tá? E uma outra coisa também que eu quero trazer é que o emagrecimento nessa faixa etária é possível. Porque eu ouço muitas pessoas falando, nossa, agora é só ladeira abaixo, agora é segurar a boca, agora não adianta, vai ganhar peso mesmo. E não é bem assim, né? Eu já atendi, nossa, dezenas, centenas, não sei, de mulheres nessa faixa etária e mais, tá? Então, assim, 40, 50, 60 anos que chegaram falando exatamente esse discurso. Olha, eu não consigo emagrecer, tem sido impossível emagrecer, eu tenho ganho peso com muita facilidade. E quando elas vêm, né, dependendo da abordagem, dependendo da estratégia, esse emagrecimento acontece. Então, eu realmente quero reforçar que o emagrecimento é possível, manter o peso é possível, manter as taxas metabólicas é possível, mas é claro, tem que estar alinhado com mudança no estilo de vida, tem que estar alinhado com comprometimento diário, que talvez seja o ponto mais importante, né? E sempre tem que estar relacionado com saúde e bem-estar. E por que eu tô falando isso? Porque não adianta fazer coisas mirabolantes, mágicas, usar medicamentos que vão interferir realmente na sua saúde, no seu bem-estar e trazer comprometimentos importantes a médio e longo prazo. Beleza? Então vamos lá, porque obviamente eu quero te contar o porquê que emagrecer é diferente após os 40 anos. O que acontece que faz com que o nosso corpo realmente não responda tão bem, que faz com que o nosso corpo ele fique mais lento. Tudo bem? Então, eu já trouxe aqui em um episódio anterior a importância do metabolismo energético para a perda de peso. Então, quando a gente pensa em mulheres de 40 a mais, na verdade isso começa lá nos 35, tá? Até mesmo nos 30 para algumas mulheres, a gente começa a ter uma diminuição da resposta metabólica do nosso organismo. O que isso significa? O nosso organismo ele começa a ficar mais lento. Então, o nosso metabolismo ele fica realmente, entre aspas, uma expressão que eu não gosto muito, mas ele fica mais preguiçoso, sabe? Então é mais difícil para ele trabalhar. E isso porque a queda hormonal que a gente vem falando, né, o desequilíbrio hormonal presente em mulheres acima de 40 anos, e claro, ainda mais em mulheres na perimenopausa e menopausa, faz com que nosso metabolismo ele tende realmente a desacelerar, a falar, peraí, calma, eu não tô conseguindo dar conta de produzir energia, eu não tô dando conta de queimar caloria, de queimar tecido adiposo, que é o processo de lipólise que a gente vem falando, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa trazer aqui. Tá? Então, a diminuição do metabolismo energético, da capacidade da nossa mitocôndria em queimar gordura, em fazer com que essa gordura se transforme em energia e a gente perca peso, tudo bem? Então, esse é um dos fatores importantes para a dificuldade em perder peso e manter também o peso perdido. E aí tem muito a ver com a saúde mitocondrial. Afinal, a mitocôndria é a organela responsável na produção de energia. Então, hoje já se sabe que com o envelhecimento, tanto feminino, mas também masculino, tem uma redução da eficiência das mitocôndrias. Ou seja, a mitocôndria ela fica menos eficiente quando a gente fala de queimar caloria, de fazer realmente o processo de lipólise, que é a quebra da gordura armazenada para o emagrecimento, tudo bem? Então, tanto a desaceleração do metabolismo energético,
quanto a saúde mitocondrial, né, que vai diminuindo, vão trazer impactos nesse emagrecimento, na dificuldade de emagrecer, tá? Além disso, a gente tem mudanças no apetite e na saciedade. Então, com o passar do tempo, tá? Mulheres tendem a ter uma alteração de neurotransmissores, que a gente também já trouxe aqui, e de hormônios relacionados ao processo de saciedade, tá? E modulação do apetite, que é a grelina e a leptina. Eu nem vou entrar tanto nesse mérito desses dois hormônios, mas falando aqui de forma mais superficial, mas entregando aqui o que você precisa saber, tanto a grelina quanto a leptina são hormônios relacionados ao apetite e saciedade. Então, a partir do momento que vem o envelhecimento, a gente tem mudanças no apetite e na saciedade por conta desses hormônios. Mas também pelos episódios de ansiedade, irritabilidade, que estão associados às alterações dos neurotransmissores. Serotonina, especialmente, que a gente já vem falando aqui, acho que talvez uns 2 ou 3 episódios a gente comentou sobre isso, tá? E claro, o outro ponto que a gente precisa trazer, né, sobre a dificuldade de emagrecer após os 40 anos é justamente as questões emocionais e do estilo de vida. Então, além das alterações dos neurotransmissores, que é algo fisiológico, é algo que a gente espera com o envelhecimento, a gente tem também fatores que mudam, né, dependendo do seu estilo de vida, da forma como você lida com a vida e com as questões do dia a dia, né? Então, aumento do estresse é um fator que pode interferir no peso. A gente sabe que o estresse está associado não só a alterações de neurotransmissores, mas também pode estar relacionado a aumento do apetite, a episódios de um comer emocional. Então, modular o estresse é fundamental. Além disso, a menor atenção que a gente dá para o autocuidado, né? Com a vida muito corrida, dependendo, né, de como é a sua vida, se você tem filhos pequenos, se você tem filhos adolescentes, se você trabalha, qual é o seu ritmo de trabalho, esse tempo para autocuidado, para se olhar, para se cuidar, em ter momentos para você, vai diminuir e vai ter uma interferência direta, né, nas suas escolhas alimentares, na prática de atividade física, no seu sono, e todos esses fatores do estilo de vida vão impactar direta ou indiretamente o emagrecimento, a manutenção do peso, tudo bem? Então, aqui eu trouxe, né, 3 a 4 pontos que a gente precisa ter atenção, né? Então, metabolismo basal, metabolismo energético, alteração dele com o envelhecimento associado à saúde mitocondrial, que a gente sabe que tem uma diminuição, né, dessa eficiência mitocondrial. Além disso, mudanças no apetite e saciedade associados ali, né, às alterações fisiológicas esperadas de neurotransmissores, mas também de hormônios, né, que tem a ver com apetite e saciedade, como grelina e leptina, e também fatores emocionais e do estilo de vida. Então, eu fiz questão de trazer, né, esses fatores, né, para a gente entender o porquê que é tão difícil emagrecer. É só por uma questão hormonal pura e simples? Não é só sobre isso, né? Tem a ver com os hormônios, mas tem a ver com neurotransmissores, tem a ver com o estilo de vida, tem a ver, enfim, com a forma como o nosso corpo vai lidando com o envelhecimento. Tudo bem? Agora, existem estratégias nutricionais para emagrecimento? Sim. E é disso que eu quero trazer. É isso que é o meu maior foco aqui dentro do nosso episódio. Então vamos falar sobre isso. Porque afinal, quando a gente pensa, né, na saúde mitocondrial, no metabolismo basal, a gente tem nutrientes que vão favorecer essa melhor performance da mitocôndria e, a partir disso, uma maior produção de energia, maior produção de queima calórica e uma eficiência em todo esse processo. E aí, uma das estratégias, tá? Existem várias, mas uma das estratégias é o jejum intermitente, por exemplo.
Tá? Então, o jejum intermitente, que é claro, precisa ter toda uma orientação para fazer, não é só deixar de comer por longo período, ele vai trazer, primeiro, uma eficiência metabólica interessante. Então, já está bem descrito na literatura que o jejum intermitente, de novo, feito de forma estratégica, ele pode aumentar a eficiência metabólica, ou seja, o metabolismo energético e a mitocôndria vão ser grandes aliados no processo de emagrecimento, entende? Então, por isso que o jejum em mulheres 40 a mais é indicado. É claro que existem exceções, mas de uma maneira geral, o jejum intermitente pode ser uma estratégia super interessante. E preciso dizer que vai ser interessante para a eficiência metabólica, mas também para regular o apetite e a questão da saciedade. Quem faz jejum já deve ter percebido que a forma como você se relaciona com a comida muda, né? A sensação de saciedade muda, a diminuição do apetite também muda, né? A sua relação com o apetite também muda, tá? Então é importante que você pense sobre isso, mas de novo, o jejum intermitente é uma boa estratégia, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que não conseguem fazer jejum e tá tudo bem, porque não é a única estratégia, beleza? Então vamos falar sobre outra estratégia. Primeiro, né, eu preciso falar sobre saúde hepática. Porque afinal eu já trouxe aqui em outros episódios a importância da saúde hepática na regulação de hormônios femininos e também no clique ali do metabolismo, né? Então, se a gente tem um fígado sobrecarregado de toxinas, seja toxinas ambientais que a gente não controla, seja as toxinas dos alimentos que a gente controla em parte, quando a gente tem esse fígado sobrecarregado, ele não consegue, por exemplo, né, organizar os hormônios femininos. Por mais que esteja na perimenopausa, por mais que esteja na menopausa, o fígado vai ser importante para regular não só os hormônios, mas o funcionamento, o metabolismo do organismo como um todo, tá? Então, fazer estratégias detox podem ser interessantes nas mulheres 40 a mais. Não é viver em detox, não é tá sempre fazendo ali estratégias de detox, mas talvez, se fizer sentido, se dentro de uma análise prévia, baseada em sinais e sintomas, no histórico de cada mulher, vale a pena ter um estilo de vida mais detoxificante. O que significa isso? Consumir menos alimentos que tenham toxinas, então preferir alimentos orgânicos, preferir alimentos naturais, né? Como a gente brinca dentro da nutrição, né? Descascar mais do que abrir mais pacotinho. Então, é mais interessante ter uma alimentação mais natural, mas claro, com sempre a preocupação ali de consumir alimentos orgânicos, né? Fazer estratégias e incluir alimentos e refeições que tenham compostos que atuam nessa detoxificação hepática, tá? Mas não é para fazer detox para a vida toda, tá? Eu sempre gosto de falar, especialmente para quem, né, já fez algum desafio meu que tenha uma estratégia detox, ou fez algum acompanhamento, algum programa nutricional, ou um programa de aceleração de resultado que eu trago a estratégia detox, eu sempre falo sobre isso, né? Fazer detox é ótimo para dar aquele boom, sabe, aquele respiro ali para o fígado dar acordar um bocadinho. Vai ser interessante, mas não pode passar muito tempo fazendo detox. Tá? Não faz sentido, até porque às vezes é uma estratégia que não é confortável para muita gente, tá? Então, segunda estratégia, então jejum intermitente, detox como uma estratégia com início, meio e fim, tá? A não ser que você leve um estilo de vida mais detox, que é possível. E outro ponto também que eu gosto de trazer é uma estratégia que tem alimentos mais proteicos e uma menor quantidade de carboidrato. Então a gente poderia colocar aqui uma low
carb, né? Uma baixa de carboidratos com um aumento de proteína. E aí, essa estratégia ela está muito baseada na seguinte resposta fisiológica do nosso corpo. Quando a gente tem uma diminuição do carboidrato, e é claro que isso tem que ser analisado, tem que ser mensurado, tem que ser calculado. Quando a gente tem uma diminuição desse carboidrato, o corpo, ele, de forma bem simples, tá? Ele vai tentar trazer energia por outra via. A via mais rápida do corpo fazer ali a geração de energia é realmente através do carboidrato, né, que a gente consome. Então, ele pega aquele carboidrato que a gente consome e gasta. Né? E aquilo que ele não gasta, ele estoca em gordura. E aí a gente tem o ganho de peso. Então, se a gente restringe essa fonte, que é fácil para o corpo metabolizar, o que a gente faz? O que a gente força esse corpo a fazer? Simplesmente a gente faz com que o corpo fale assim, querido, desculpa, mas não tem carboidrato, você vai ter que tirar dessa gordurinha acumulada e energia. E aí ele vai lá no tecido adiposo e fala, tecido adiposo, eu tô precisando aqui de uma energia, dá para você, né, mandar aqui uma gordurinha para eu transformar em energia? Esse é o processo de lipólise. Então, essa estratégia também é interessante em mulheres 40 a mais. É para fazer para a vida inteira? Não é. É muito restrito, né? Especialmente dependendo ali do cálculo da quantidade de carboidrato que você vai incluir. Mas é uma estratégia possível, tá? Até para fazer com que o metabolismo, ele dê uma, sabe? Deu uma acordada, sabe? Falou, opa, peraí, tem alguém mexendo aqui em mim? Deixa eu, né? A mitocôndria, ela começa, né? Ela tem que trabalhar de forma mais eficiente, porque afinal a gente está forçando através de uma estratégia que ela realmente entregue, né? Funcione, sabe? Então a mitocôndria ela tem um despertar ali interessante, tá? Então essas 3 estratégias é algo que eu gosto muito de utilizar para mulheres 40 a mais. Não é à toa que essas 3 estratégias, né, estão ali dentro do meu programa nutricional, que é um programa mais extenso, né? Associado também e aí uma coisa bem específica, a sensibilidades alimentares, que às vezes paralisam o organismo, né? Faz com que o organismo, né, se mantenha em sobrecarga e faça com que, né, todo esse processo do metabolismo energético fique um pouco paralisado. Então, se uma paciente eu percebo que tem, e é muito comum, né, ter sensibilidades alimentares, um outro passo que eu trago também como estratégia nutricional no meu programa de emagrecimento para mulheres 40 a mais é justamente trabalhar ali com alimentos que não devem estar dentro da dieta. Então, a restrição desses alimentos, tá bom? Então, falamos aqui, só para a gente fechar o tópico estratégias nutricionais, falamos sobre o jejum intermitente, falamos também sobre uma dieta mais detoxificante, uma estratégia ali que dura em torno de 21 dias, no máximo 30 dias. Falamos também sobre, né, uma estratégia mais low carb, high protein, que é uma estratégia muito interessante, mas também ali 21 dias, 30 dias, podendo estender um pouco mais dependendo da resposta. E falei rapidamente sobre uma estratégia que não é específica para mulheres 40 a mais, mas faz muito sentido dependendo dos sinais e sintomas, da história dessa paciente, tá? E uma outra estratégia também que eu quero trazer, que é uma estratégia que não vai trazer, digamos, tanta relevância no curto e médio prazo, ou seja, uma perda de peso, né, ali em 21 dias, 30 dias, até 40 dias. É algo mais para a saúde, sabe? A longo prazo mesmo, que é o controle glicêmico. Eu falo muito sobre isso, é um tema que eu gosto, eu acho que tem muito a ver com saúde de uma maneira geral, que é realmente controlar, né, os picos e quedas de açúcar no sangue, né, ou seja, alterações de glicemia importantes. Então, fazendo escolhas alimentares, né, para modular a carga glicêmica nas refeições. Tá? Então é uma coisa para longo prazo, já que esses aumentos, né, e diminuição da glicemia, essas alterações a longo prazo estão associados a doenças neurodegenerativas, estão associados a doenças metabólicas, né? Então
a gente percebe que a longo prazo o controle glicêmico é algo muito importante. E a gente faz isso em estratégias como as que eu citei aqui, tá? E de forma mais generalista, é claro que quando a gente pensa em estratégia nutricional, a gente precisa falar em qualidade nutricional. Todas as estratégias que eu trouxe aqui, até mesmo o jejum, eles vão acabar, digamos assim, né? Tudo acaba, não tem aquela expressão, tudo acaba em pizza? Aqui tudo acaba em quê? Em qualidade nutricional. Priorizar realmente alimentos que são ricos nutricionalmente, né? Alimentos ricos em fibra, alimentos ricos em gorduras saudáveis, gordura poli, monoinsaturadas, proteínas também magras, que é algo que a gente, né? Eu já trouxe numa dieta ali high protein, mas realmente é muito importante mulheres 40 a mais, especialmente para preservação da massa magra, né? Também tem a ver com saciedade, enfim, gente, colocar mais proteína no cardápio de mulheres 40 a mais é algo realmente importantíssimo. E claro, né, aqui já tentando ir para o final, eu vou passar dos 30 minutos mais uma vez, mas esse tema é um tema importante. Eu preciso dizer que quando a gente pensa em estratégias nutricionais, seja para emagrecimento, seja para outra finalidade, é sempre importante a gente lembrar que planejamento alimentar, organização é fundamental. Então, assim, planejar as refeições, né, seja através de alimentos, né, congelados, seja através de alimentos que foram prontos, né? Já estão prontos ali para uma refeição rápida, para um momento de mais estresse, para você realmente fugir, né, de comer algo, né, que não é tão saudável, mas é rápido. Então, planejar é sempre muito importante. Também, quando a gente planeja, né, refeições regulares, a gente evita o tal do beliscar, né, que vai interferir no metabolismo, vai interferir no apetite, na saciedade. Então, é sempre importante a gente pensar em planejar, né, ter um plano. E por isso que o programa de acompanhamento que eu faço, ele tem uma relevância tão grande, né, para mulheres que desejam emagrecer nessa faixa etária, porque é aquilo ali que está definido e é aquilo ali que vai ser cumprido, né? Então, tem um plano alimentar, tem um planejamento alimentar estruturado. E um outro ponto que eu gosto também de trazer é evitar dietas restritivas. É muito comum mulheres acima de 40 anos, isso já vem antes, né? Mas acima de 40 anos, a gente, né? A galera, às vezes, né, vai errado, né? Fazer dietas muito restritivas. Né? Ai, não, eu quero emagrecer para entrar no vestido. Nossa, não, eu preciso fazer uma dieta restritiva, porque aí deu certo, porque aí eu foco. Cuidado. Certamente vai interferir no metabolismo e na sua relação com a comida, né? Então, evitar dietas restritivas de uma maneira geral, tá? Agora, claro, né, eu não poderia deixar de falar sobre suplementação, vou tentar falar o mais breve possível, mas certamente vou ultrapassar aqui os 30 minutos, já estamos com 27 minutos de episódio. Então, assim, eu sempre gosto de falar que não existe suplementação eficiente e segura para emagrecer. Existem suplementos no mercado que prometem mundos e fundos? Prometem. Agora, a que custo? Né? Às vezes, custo do seu metabolismo, às vezes, o custo de trazer uma hipoglicemia, que a longo prazo a gente já viu que não é bom. Enfim, então, fujam de suplementos que prometem milagres, assim, que prometem você perder peso, porque certamente, né, vão ser suplementos que vão trazer um certo risco para a sua saúde, tá? Por exemplo, né, um risco importante aqui, né, alteração dos batimentos cardíacos. Então, tem termogênicos no mercado que prometem emagrecimento, mas também vai trazer uma taquicardia, vai trazer um aumento do risco cardiovascular. Vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena, mas algumas pessoas usam, tá? Então, quero deixar muito claro que não existe suplemento para emagrecer que seja seguro e que seja eficiente, tá? Na verdade, o ideal é que eu mude as palavras, né? Não tem suplementação que seja eficiente e segura quando a gente pensa em emagrecimento. Aqui a ordem dos fatores altera o produto, né? Então, vamos lá. Mas existem alguns que a gente pode incluir na nosso plano de suplementação, que realmente vai trazer ali, não, uma melhora
coisinha aqui e ali, e aí vocês vão entender, tá? Lembrando que o nosso corpo ele é todo integrado, então quando eu mexo em alguma coisa, certamente eu vou mexer em outro ponto ali que vai ser importante. Então, para vocês terem ideia, a gente tem termogênicos naturais, então a gente tem alguns suplementos que a gente pode incluir, né? Então, por exemplo, chá verde né, tem cápsula de chá verde que a gente pode utilizar. Claro, dependendo da dosagem, vai ser seguro. O turmeric, ou o gengibre, ou a cúrcuma, tem alguns estudos relacionando ali a melhora da termogênese, ou seja, da queima de gordura de forma eficiente. Também a gente precisa lembrar de nutrientes que ajudam no metabolismo energético e especialmente na saúde mitocondrial. Então, quando a gente pensa em metabolismo energético, a gente vai pensar sempre em complexo B, de uma maneira geral, especialmente tiamina, riboflavina, vitamina B6, a piridoxina, ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Então, são nutrientes que são importantes no metabolismo energético. E quando a gente pensa na saúde mitocondrial, aí eu destaco a coenzima Q10, a L-carnitina, a NADH, são nutrientes que são interessantes para o suporte mitocondrial, tá? Quando a gente pensa, né, em suporte ali para o estresse, para a ansiedade, para a irritabilidade, aí eu gosto muito de trabalhar e indicar o magnésio, tá? Pode ser o magnésio glicina, pode ser magnésio inositol, magnésio taurato, dependendo da paciente, ou magnésio treonato, se for uma paciente mais ansiosa, mais irritada, né, com desordens emocionais importantes, tá? E claro, eu já trouxe aqui a importância da saúde intestinal em mulheres 40 a mais, e quando a gente pensa em emagrecimento, eu preciso também trazer suplementos para a saúde digestiva e intestinal. Então, é sempre interessante colocar probiótico, a gente tem cepas probióticas relacionadas a emagrecimento, muitos estudos trazendo ali algumas cepas, né, e modulação dessa microbiota. Então, através de fibras, através também do ômega 3, que hoje em dia está sendo muito estudado como modulador ali da microbiota intestinal, assim como a vitamina D. Tudo bem? Lembrando que a vitamina D também tem uma relação com saúde hormonal importante. Tudo bem? E aí, para a gente ir fechando esse episódio, é claro, eu preciso trazer que o estilo de vida vai estar muito relacionado ao emagrecimento, né? Então, você sempre está muito atento a boas escolhas alimentares, como a gente já trouxe, mas também uma prática de atividade física regular, sempre combinando treinos de força, né? Então, musculação, ou HIIT, ou enfim, algum treino que te traga, né, essa construção de massa magra que é tão importante, associado a exercícios aeróbicos. Lembrando também de atividades que protegem as articulações, afinal, né, a gente já falou sobre isso aqui, saúde articular é um ponto muito importante em mulheres 40 a mais, né, ou seja, o envelhecimento ele traz repercussões negativas para a saúde óssea, mas também articular, então a gente precisa ter cuidado. Outro ponto do estilo de vida que eu preciso reforçar é sono, né? Sono, descanso físico, mental e emocional. Então, eu sei que a sua vida pode ser um caos, eu sei que a sua vida pode ter um nível de estresse altíssimo, mas se permita descansar por alguns minutos, várias vezes ao dia, é claro, né? Então, fazer pausas, ter momento com você mesmo. Muitas pessoas, né, conseguem manejar o estresse, que é um outro tópico também que eu preciso falar, através da escrita, através da leitura. Então, pensem em práticas que vão também te ajudar, não só nesse descanso, né, físico, mental e emocional, mas também na gestão do estresse. Então, prática de mindfulness, yoga, meditação, aliados a controles emocionais, a terapia, né? Meu Deus do céu, bendito sejam as psicólogas e terapeutas que ajudam tanto nesse processo de gerenciamento do estresse, né, de conscientização da importância do autocuidado e do descanso físico, mental e emocional. E claro, gente, sono, ele é realmente algo para a gente ter muita atenção, né? Afinal, eu já trouxe aqui a importância do sono, né, na regulação de neurotransmissores, na regulação do estresse, na regulação da energia, sabe? Então, sono é algo que você precisa priorizar, tudo bem?
E claro, é importante, né, que você também reconheça as pequenas conquistas, né? Ser gentil com você mesma. Então, quando você fizer uma alimentação saudável, né, quando você tiver escapado daquele social com drinks e vinhos e, enfim, sobremesas, se parabenize, né? Não com comida, óbvio, mas fala, caramba, não é que eu fui capaz de dizer não àquela sobremesa que eu amo, porque eu sei que aquela sobremesa vai ter em outro momento, eu vou poder experimentá-la de novo, né? Nossa, eu não consumi tanto vinho quanto eu gostaria e foi ótimo ser dona da minha escolha, né? Poder dizer não para a bebida alcoólica ou para a pessoa que estava oferecendo e dizer sim para mim, tá? Então esse é um ponto também que eu quero trazer, né? Se conectar com o processo de emagrecimento, com o processo de escolher você mesma, né, de forma positiva. Tudo bem? Então, finalizando aqui esse episódio, acho que talvez tenha sido o maior episódio, né? Eu inclusive pensei em dividir, mas eu falei, não dá para dividir esse assunto tão importante, né? Então, eu quero aqui trazer a ideia de que realmente é possível emagrecer após os 40 anos. Existe um grau de complexidade, de dificuldade? Sim, existe. A gente precisa reconhecer isso. Mas com as estratégias certas, com o foco certo, entendendo que o nosso corpo mudou, faz parte do processo de envelhecer, essa mudança, né, fisiológica, essa mudança da resposta do organismo, mas que a gente também tem estratégias para jogar a nosso favor, para fazer com que o nosso corpo, né, dê uma acordada ali e traga a resposta que a gente quer, tá? Então, só para a gente encerrar, eu quero reforçar que é possível emagrecer. É possível emagrecer sem uso de medicamentos, é possível emagrecer sem dietas restritivas, é possível emagrecer sem ficar usando, né, suplementos não regulamentados no mercado, que vão trazer sim, né, efeitos adversos que podem comprometer a sua saúde no curto, médio e longo prazo. Enfim, então eu quero deixar claro aqui que é possível, que vocês podem contar comigo para esse processo. E mais do que isso, né? Eu quero realmente deixar claro que você não é a única que passa por isso, você não é a única pessoa que tem dificuldade de emagrecer. Talvez as pessoas do seu círculo não falem sobre isso, mas elas têm sim dificuldade de emagrecer, mas que você consegue com a ajuda necessária, tá? Com uma ajuda especializada que vai realmente te ajudar nessa jornada, tudo bem? Então eu encerro aqui mais um episódio e também a primeira temporada do Nutri Podcast. Foi uma honra trazer conhecimentos para você, mulher 40 a mais, para gerenciar a sua saúde. Pode ter certeza que a segunda temporada vai vir aí, tá? Eu tô aqui já selecionando temas, né, para a temporada. Confesso que não é fácil decidir qual vai ser o tema central da próxima temporada, mas já tenho aqui boas opções. Quem sabe eu não pergunto para você lá no meu canal do WhatsApp ou no meu Instagram qual é aí o assunto que você prefere. Então fica ligada nos meus canais porque eu vou adorar saber a sua opinião, tá bom? Então um beijo e até a próxima temporada. Escreve aqui para mim o que você mais gostou dessa temporada, se fez sentido para você, se te ajudou a melhorar aí a sua saúde de alguma forma. Um beijo.